Saiu o adversário de João Fonseca na estreia, que já é a segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, onde o mesmo João Fonseca foi campeão no ano passado, saiu de bye na primeira rodada por ser cabeça de chave e na segunda rodada já tem o adversário definido. E no vídeo de hoje a gente vai passar todos os detalhes, como que joga o adversário do João, quais são as conquistas dele na carreira e qual que é a chave do João para vencer esse jogo e quem sabe avançar aí de fase para lutar pela defesa do seu título na Argentina. Então o vídeo de hoje é aquele vídeo pré-jogo completaço que você tá acostumado. Eu preciso muito pedir aqui a sua inscrição no canal, o seu like e o hype no vídeo. Dá uma hypada nesse vídeo que a gente precisa demais da sua ajuda, que a gente retome aí o caminho das vitórias e o caminho dos vídeos todos os dias, porque eu também sinto falta de gravar, mas também não vou ficar gravando o vídeo aqui para enrolar vocês. E o vídeo de hoje não é enrolação, vamos falar sobre o adversário do João Fonseca, então vamos direto para a tela do meu computador, tá tudo no Saibro aqui, porque começou a gira de Saibro, e o João Fonseca, que é o atual 33 do ranking, enfrenta Alejandro Tabilo, chileno, 71 do ranking, mas que já foi top 20. Adversário duro logo no primeiro jogo aí pro João. O jogo do Tabilo acabou há poucos instantes e já tá definido aí o adversário. E esse jogo acontece nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, na parte da noite. A gente ainda não tem o horário exato, mas o João vai jogar na sessão noturna. Então já fica esperto aí que vai ser mais pro final do dia aí o jogo do João Fonseca. A Argentina não tem aqueles fuso maluco da Europa. E eu coloquei aí um favoritismo de 55% pro João, levemente favorito, né? Eu confesso que é um jogo bem duro pro João. A gente vai falar bastante aqui sobre as características do seu adversário. O Alejandro Tabilo, que é canhoto. Então aí já vai um primeiro ponto aí, que a gente, em alguns vídeos pré-jogo, a gente falou que o João tem dificuldade contra canhotos, mas ele vem melhorando muito esse aspecto, né? E ele vem, de fato, jogando muito melhor contra canhotos, como ele não jogava tão bem assim no início da carreira. O Tabilo é um canhoto com backhand de duas mãos, 28 anos, já é bem experiente, tem 3 títulos ATP, a gente vai colocar aqui quais são os títulos e finais dele de torneio nível ATP. O João Fonseca, por exemplo, tem 2, então o Tabilo você vê que é um cara que conquistou títulos aí, ele teve uma fase magnífica aí, não no ano passado, né? Ano passado não foi o melhor dos seus anos, tanto que refletiu isso no ranking, né? O Tabilo ficou por bastante tempo ali entre 20, 25, top 20, ali top 30, mas aí quando caíram os pontos de 2024 em 2025, ele não conseguiu defender e caiu bastante no ranking. Ele tem um estilo de jogo de consistência, mas ele é um tenista também bem agressivo e tem no seu forehand o seu ponto mais forte. Ele é bem completinho, tá? Tanto que ele tem título em todas as superfícies aí. Ele é um cara que sabe jogar grama, ele saca muito bem, sabe subir a rede, sabe volear e tem ali um jogo de base bem sólido, né? Como a maioria dos tenistas sul-americanos. Pontos fortes do Tabilo: forehand de canhoto com spin. Então ele tem aquele forehand clássico do canhoto com bastante spin. Isso no saibro faz bastante diferença, porque a bola sobe bastante e ele consegue angular bastante. Então já a primeira dica aí, né, se é que me permite o João dar dica para ele, mas a primeira chave da vitória do João é tentar fugir do forehand do Tabilo, tentar fazer um jogo no seu backhand, porque como todo canhoto, né, o backhand, são raras as exceções onde o backhand é melhor que o forehand. O que o João tem que fazer? O Tabilo, obviamente, principalmente no seu saque, ele vai dar aquele saque de canhoto para tentar matar na primeira bola e tentar controlar o ponto pelo seu forehand. O João tem um bom backhand na paralela, o João sabe mudar bastante a direção da bola. Então esse é a primeira grande chave aí pro João, teve a oportunidade, tentar jogar no backhand do Tabilo, que é a direita, né? No caso, que ele vai jogar a direita com as duas mãos. Então, o João, quando o Tabilo jogar na esquerda do João, o João tem que jogar na paralela, que aí a bola vai cair na direita do Tabilo e, consequentemente, o João pode começar a dominar o ponto com o seu forehand. Então, esse é o primeiro grande ponto-chave aí da vitória. O Tabilo é um tenista consistente, então no fundo de quadra ele tem boa troca de bola no fundo de quadra e também varia muito. Ele é um jogador que varia demais o jogo, tá? Sabe subir a rede, como eu disse, sabe volear muito bem, tem um ótimo saque, é um tenista técnico, tem habilidade, então ele não é um tenista que tem um ponto fraco muito forte, que você fala, vou só jogar ali. Ele é um tenista completinho, como eu disse.
Quais são os pontos negativos? O saque dele, ele depende muito do saque, então normalmente esses tenistas que sacam muito bem, depende do saque. O próprio João, né? O João quando tá sacando bem é muito difícil dele perder, né? Então o Tabilo é dependente do saque, o saque pode oscilar bastante. Ele costuma sentir um pouquinho de pressão ali em jogos muito intensos, né? Com ritmo muito alto. Então o João pode também trabalhar esse ponto. E a transição de defesa e ataque dele é um pouquinho, diria assim, não é o ideal. Então ele não consegue fazer muito bem aquele mudar, né? Tipo, quando ele tá se defendendo, ele não consegue reverter ali a situação do ponto. Então o João tem que tomar as rédeas do ponto. Isso é outro ponto-chave aqui. Se deixar o Tabilo atacar, se deixar o Tabilo ser agressivo, o Tabilo é um tenista super agressivo. Se deixar ele controlar os pontos, o jogo vai ficar complicado. O João, assim como a maioria dos seus jogos, o jogo passa muito pela raquete do João, como diria o meu amigo Alenzão, um abraço pro Alenzão. O jogo passa muito pela raquete do João. Ele costuma dominar os jogos, dominar os pontos. Se ele tiver afiado, tiver bem fisicamente, a gente espera que ele esteja recuperado e que ele esteja bem fisicamente, ele é favorito porque ele vai, teoricamente, aí dominar, entre aspas, na verdade, dominar os pontos contra o Tabilo. O Tabilo, nas últimas 52 semanas, é um cara que melhorou um pouco. Ele vinha numa fase bem ruim em 2025. Ele deu uma melhorada esse ano. Ele vem de alguns bons jogos aí no Challenger de Concepción. Disputou um Challenger em casa e chegou até a final, perdendo para o Vallejo na final. Vamos ver quem ele eliminou na campanha aqui. Villanueva, Soto, o Midon argentino e o Cecchinato italiano. Você vê que não são jogadores de nível alto. Hoje ele ganhou do Facundo Dias da Costa, que apesar de não estar no seu melhor ranking, já foi campeão aí em Buenos Aires. E então ele tá, e na Copa Davis ele também tem uma vitória. Então esse ano ele tá bem aí. Se a gente for pegar os jogos desse ano, em Hong Kong, ele foi eliminado ali no round 32, ou seja, a primeira rodada, passou pelo quali e foi eliminado na primeira rodada pelo Mo, o americano. Depois em Auckland, ele ganha do Carabelli na primeira rodada, perde pro Darderi, que tá em ótima fase, né, na segunda rodada, e no Australian Open ele perde logo na primeira rodada pro Rally. Você vê que ele não tá muito bem, mas se a gente pegar aí um cenário curtíssimo prazo, ele tá com a confiança em alta e tende a ser um adversário perigoso. São 24 vitórias, 16 derrotas no piso duro, 11 vitórias e 8 derrotas no saibro, não jogou grama. Contra a top 10, você vê que ele é um tenista que gosta de jogos grandes. Eu gosto muito desse card aí, porque a gente vê o tenista que cresce em jogos grandes. Ele tem 2 vitórias em 6 jogos contra a top 10 nas últimas 52 semanas. Contra a top 20, 2 vitórias, 7 derrotas. Contra a top 50, 6-10. Contra a top 100, 10-14. Você vê que ele não ganhou mais do que perdeu contra a top 100. Então, para vocês verem que a fase dele não é das melhores. E um total aí em 25 de 35 vitórias e 24 derrotas aí pro Alejandro Tabilo. Quando a gente fala em finais, primeira final dele em 2022 em Córdoba contra o Ramos Vinolas, que já se aposentou. Ele foi vice-campeão, né, em Córdoba. Depois em Auckland ele é campeão contra o Taro Daniel, piso duro. Então final no saibro contra o Vinolas. Aí em 24 ele vai para uma final no piso duro contra o Taro Daniel e ganha, é campeão. No mesmo ano ele faz final em Santiago em casa contra o Baez e perde no saibro. E aí no mesmo ano ele faz final na grama. Então você vê que em 2024 ele fez 3 finais, uma em cada piso. E na grama foi campeão contra o Often em Maiorca. Tudo bem que não é aquela grama... Maiorca é uma grama meio lenta, vamos dizer assim, né? Mas ele foi campeão num piso que é um piso rápido. E contra o Musetti em setembro de 25, aí talvez aí o seu grande título, né? Considerando o nível do adversário, campeão em Chengdu. Piso duro também, 3 títulos e 2 vice-campeonatos em 5 finais. E a gente chegou na nota final aí do Alejandro Tabilo. Isso aqui é uma brincadeira que a gente faz, é uma avaliação que a gente faz do tenista, considerando seu nível técnico, o seu momento, a sua experiência e o matchup, né? Como que o jogo encaixa com o adversário. O matchup do Tabilo é uma nota 6. Por quê? Poderia ser uma nota até maior, mas o João já aprendeu muito bem a jogar contra canhotos e também contra sacadores. O Tabilo tem um bom saque. Acredito eu que o jogo não é um jogo tão ruim pro João Fonseca. Apesar do Tabilo também ter uma certa variação, ele é um tenista que vai dar ritmo pro João, né? Então a tendência é que o João consiga aí trocar bolas e pegar o ritmo de jogo. Tem uma ótima técnica, né? Nota 8, momento 6, como eu disse, né? No curtíssimo prazo até que é um bom momento, mas não vive nem de perto o seu melhor momento na carreira. E 8 de experiência. Chegamos a uma nota 70. Então, eu estou esperando uma vitória
na estreia do João em Buenos Aires, e eu quero saber a sua opinião. Eu espero que a sua opinião não seja a mesma do Cláudio, né? Porque o Cláudio, todo vídeo ele vem aqui para criticar o João, então provavelmente um abraço pro Cláudio, provavelmente ele vai estar no comentário aí falando mal do João, mas eu quero saber, você que não é o Cláudio, acha que o João tem condição de ganhar? Acha que o João avança para a próxima fase? E quem sabe o título? Vamos chamar esse título aqui. Buenos Aires, quando o canal tinha surgido, foi o primeiro título do João Fonseca na carreira e o primeiro título do canal. Então, tomara que a gente dê sorte aí pro João nessa campanha de 2026, certo? Um grande abraço a todos, boa sorte ao João. Nos vemos no próximo vídeo, espero que com a luzinha verde. Até mais.